Quem está feliz por estar na casa do Senhor? Amém? Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Glória a Deus. Estou vendo aqui alguns rostinhos aqui diferentes. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo aqui que está pela primeira vez recebeu um voucher aqui? Ou tem alguém que não recebeu? Você não recebeu? Recebeu? Ah, tá. Eu achei que ele estava levantando a mão. Amém. Glória a Deus. Queridos, o pastor Fábio está viajando. Foi em Fortaleza, né? Lá em uma missão. E ele me fez esse desafio de estar aqui ministrando a palavra do Senhor nesse domingo. E pense numa batalha que foi, queridos. Estava falando para a Carla ali no início ali. Eu estava bonzinho, 100% de saúde. Ontem, no sábado, eu acordei parecendo que tinha sido atropelado por um caminhão. O corpo todo dolorido e aquele negócio ruim. Eu falei para minha esposa, amor, eu achava que eu estava com rinite, mas não é rinite. Esse negócio está diferente. Uma dor de cabeça terrível. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou ministrar amanhã pela manhã na igreja? E aquela coriza, sabe? Aquela sensação ruim, aquela coisa muito ruim. E eu falei, Senhor, eu tenho uma missão a cumprir. O pastor Fábio confiou em mim essa responsabilidade. E eu não vou despachar de última hora. Falei, Senhor, eu quero a cura. Falei, amor, ora por mim aqui. Ela orou por mim. E tomei aquele chá. E para a honra e glória do nome do Senhor, queridos, acordei hoje bem melhor, sabe? Estou bem melhor mesmo, para a honra e glória do nome do Senhor. E nós estamos aqui para compartilhar uma palavra, tá? Eu me chamo Kennedy, eu sou esposo daquela mulher ali linda, maravilhosa, da Tamila, tá? Nós somos líderes de célula. Aliás, quem não faz parte de nenhuma célula aqui ainda, quem não frequenta nenhuma célula, se tem alguém que não frequenta nenhuma célula, vocês não frequentam, pois eu quero convidar vocês a fazerem parte da nossa célula, tá? A Tamila está ali, minha esposa. Conversa com eles, amor, no final. Porque, queridos, a célula, né, os life grupos, eles são o coração da igreja. É na célula onde nós nos aproximamos mais das pessoas. Esse momento aqui do culto, ele é importante, é muito importante, né? É um momento de celebração, é um momento onde a igreja toda se reúne para celebrar, para adorar o nome do Senhor. Mas quando termina o culto aqui, todo mundo, né, vai embora, vira uma fumaça e some. Na célula não. Lá no Life Group não. Life Group é um lugar onde você vai ter um tempo ali de qualidade com as pessoas para se relacionar, para, sabe, pedir oração, pedir um conselho, ser discipulado, você aprender, você se fortalecer mais na fé. Então o Life Group, a célula, é esse lugar, é onde você se fortalece na presença do Senhor, né? E isso acontece semanalmente. E o bom, queridos, da nossa igreja é porque nós temos células em todos os lugares aqui nessa cidade. Em todo bairro, né, praticamente já existe uma célula. E em setembro agora, nós teremos as casas de paz, onde todas as células, elas farão casas de paz, e através dessas casas de paz, nós abriremos novas células, né? Outros líderes serão levantados como líderes de células, para que Araguaína venha se render totalmente a Jesus. Queridos, isso é algo tremendo. Por quê? Porque é o evangelho do reino sendo expandido, sabe? São vidas sendo alcançadas, são pessoas sendo restauradas, casamentos sendo restaurados através. Queridos, se eu particularmente, o momento que eu mais me emociono, que eu mais acho lindo, é quando eu vejo uma pessoa se convertendo ao Senhor em um culto, sabe, em qualquer lugar que esteja acontecendo uma pregação, aquele momento, aquele mover de Deus, e a pessoa vai lá e se entrega para o Senhor. Aquele momento ali é algo que mexe muito comigo. Você imagina o coração de Deus como é que não fica? Imagina como não fica o coração de Deus com uma pessoa entregando a sua vida e reconhecendo que ela precisa do Senhor como seu Salvador. Então, queridos, abraça essa causa, tá?
Você que faz parte de uma célula, abraça essa causa com o teu líder. Faça casas de paz. Abra a tua casa para ser uma casa de paz. Talvez, quem sabe, você não terá uma célula abençoada na tua casa. Quem sabe você não terá ali algo tremendo de Deus acontecendo dentro da sua casa. E isso é maravilhoso. Amém, queridos? Vamos aqui para a palavra. Eu trouxe um tema aqui, queridos, sobre decisão, tá? Nós estamos numa série de ministrações sobre decisões. Pastor Fábio começou essa série. Acho que ele já ministrou umas 2 palavras sobre decisão. Pastora Renata também ministrou, né, uma palavra abençoada, onde ela nos desafiou a ser felizes, não foi, pastora? Né? Decida ser felizes, curados, né? Quem foi que ministrou sobre pastor Fernando? Isso, perdão. E hoje eu quero trazer uma palavra aqui, queridos, com o tema: decida ser obediente a Deus, tá? Olha só, vamos acompanhar aí. Decida ser obediente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A minha Bíblia insiste em não querer ficar aberta aqui. Meu Deus, eu passei uma cola nela aqui que estava abrindo, e eu abro e ela fecha. Glória a Deus. Eu vou abrir no celular aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queridos, Gênesis capítulo 26, nesse lugar, Deus, que todos os teus filhos que aqui estão, Deus, possam sair daqui, ó Deus, cheios da tua palavra, cheios, ó Deus, do teu poder, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, não permita que nada externo, ó Deus, que nenhuma distração, ó Deus, venha tirar os teus filhos, ó Deus, aqui, ó Deus, do foco que é a tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Glória a Deus. Queridos, então vejam bem. O Senhor apareceu a Isaac e orientou: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. O Senhor deu uma ordem, deu uma direção a Isaac ali. Vamos analisar aqui um pouquinho do contexto bíblico aqui dessa história. O versículo 1 começa dizendo que houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Quem lembra do lockdown, na época da pandemia? Lockdown, né? Cidades fechando e aquela ameaça de faltar alimento, aquela ameaça dos supermercados não serem abastecidos. Queridos, e uma coisa que acaba rápido, não sei na casa de vocês, mas tem dia que eu olho assim para minha esposa e abro o armário e falo: amor, o armário já está assim. Eu falei: meu Deus, já tem que fazer compra de novo. Fiz compra semana passada, já tenho que fazer compra de novo. Aí vai lá e compra, aí você abastece. 15 dias você olha, não tem mais nada praticamente. Meu Deus, já tem que correr de novo para o supermercado. E naquela época da pandemia, eu vi muitas pessoas desesperadas e com medo. Pessoas comprando aí fardos e fardos de arroz, de feijão, e querendo estocar alimento por causa da ameaça, né, de escassez. Isso é natural do ser humano, né? E isso aconteceu com Isaac também. Olha só, Isaac planejando descer ao Egito, né, por causa da ameaça de fome. A Bíblia diz que havia fome naquela região. Não era uma fome sobre toda a terra, não. Nesse caso aqui, era naquela região ali onde ele estava. E aí ele decidiu ir para o Egito, né? Porque naquela época o Egito era a grande potência mundial. Lá no Egito tinha tudo. No Egito tinha muito trabalho, mão de obra. No Egito tinha, sabe, tudo que ele precisava para que ele e a sua família pudesse viver em paz, com tranquilidade. Mas o Senhor, ele tinha uma promessa na vida de Isaac naquele lugar ali. E aqui, queridos, nós aprendemos muito. Nós aprendemos muito com essa palavra. Por quê? Porque nesse cenário de fome, nesse cenário aqui de escassez, nesse cenário de muita dificuldade, Isaac, ele ouviu a voz do Senhor. Quando o Senhor falou para ele: olha, não desças para o Egito, fique na terra que eu te indicar. Aí o Senhor continuou falando: habita nesta terra, e eu estarei contigo e te abençoarei.
porque é a ti e à tua raça que darei todas estas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Então aqui ele foi desafiado à obediência, né? Isaac, ele foi desafiado a ser obediente. Queridos, aqui no versículo 3, 4 e 5, a palavra do Senhor fala de uma promessa, né? Quando o Senhor fala para ele: olha, habita nesta terra e eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e a tua raça que te darei todas estas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Então aqui havia uma promessa. Existia um cenário de muita dificuldade, mas também existia uma promessa de Deus sobre a vida de Isaac, né? Ele então decide obedecer. Aí, queridos, começa um processo difícil na vida de Isaac. Começa um processo doloroso na vida de Isaac. Por quê? Porque ele se posicionou. Todas as vezes que você se posiciona a um chamamento de Deus, você é provado. Você vai ter que passar pela prova. E se você murmurar, se você retroceder, a palavra do Senhor diz que você desagrada o coração do Senhor. Sabe aquelas pessoas que vivem reclamando, que vivem murmurando? Querido, se você olhar para a palavra do Senhor, você vai ver muitas pessoas que morreram lá no Egito por causa da murmuração. E eles estavam debaixo da mesma promessa da terra prometida. E ao invés deles prosseguir adorando ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades, eles resolveram então murmurar, reclamar contra o Senhor. E a Bíblia diz que ali morreram muitos homens e mulheres, caíram, foram mortos na terra do Egito, porque foram desobedientes ao Senhor. Foram desobedientes ao Senhor. Queridos, e aqui Isaac então ele começa a enfrentar um processo difícil. Porque ele decidiu ficar ali posicionado naquela terra, naquele lugar onde o Senhor falou para ele: eu vou te honrar aqui nesse lugar. Eu vou fazer você prosperar aqui nesse lugar. Você vai ser abençoado aqui nesse lugar. Queridos, no versículo 12, você vê Isaac, né, semeando e colhendo a 100 por 1. Amém? Quem é que quer colher a 100 por 1? Quem é que quer ser abençoado a 100 por 1? Você vai ter que suportar o processo para que você viva isso. Isso não aconteceu da noite para o dia na vida de Isaac. Se você voltar um pouquinho antes, aqui ó, isso está escrito no versículo 12, mas se você voltar no versículo 8, coloque aí por favor, olha o que diz o versículo 8. Isaac já estava morando em Gerar há muito tempo. Depois que Deus fala para ele: fique aqui nesta terra, que ele decidiu ficar e obedecer, ele morou lá por muito tempo. Depois desse longo tempo, desse processo todo, foi que ele semeou na terra. Ele resolve então semear naquela terra sem olhar para as circunstâncias, sem olhar para as dificuldades, porque as vozes eram contrárias. Quando ele decide semear, as vozes eram contrárias e diziam para ele: olha, não vai dar certo, essa terra ela não dá nada, essa terra é uma terra que não produz, você vai perder tempo, você vai se esforçar em vão, não vai acontecer nada. Mas aí ele disse: vai acontecer sim, porque o Senhor disse que eu vou prosperar nesse lugar, eu vou crescer nesse lugar, que eu vou ser abençoado nesse lugar. E ele persevera, queridos. Sabe, a perseverança é a chave da vitória. Se você quer ser abençoado em qualquer área da tua vida, você tem que perseverar. Você tem que acreditar na promessa. Primeiro você tem que acreditar na promessa do Senhor na tua vida. Porque se você não acreditar, quem é que vai acreditar por você? E você não pode ser movido por motivação, porque nem todos os dias você vai estar motivado. Você tem que ser movido pela obediência. Porque vai ter dias que você vai ter que continuar de pé, mesmo você querendo deitar,
mesmo você querendo estar sentado de braços cruzados sem fazer nada, mas você vai ter que partir para a batalha, porque o Senhor te chamou para prosperar, o Senhor te chamou para crescer, o Senhor te chamou para ser abençoado e ser um abençoador. Isso só acontece, queridos, na vida de quem é disposto a obedecer. Se você não está disposto a obedecer a voz do Senhor teu Deus, eu sinto muito te dizer, aquelas maldições lá de Deuteronômio capítulo 28, elas vão vir sobre ti e vão te alcançar, é o que a palavra diz. Queridos, Deuteronômio capítulo 28 nos traz primeiro as bênçãos pela obediência, né? E a palavra fala, olha, se me ouvires, se atentares para a minha voz, e ouvires e obedeceres, será abençoado na cidade e no campo. Você vai crescer, você vai prosperar. E aí lá lista uma série de coisas boas, né, de bênçãos. Mas começa a vir a parte, a recompensa. Se vocês não ouvirem a minha voz e não obedecerem, aí começa lá. E tem uma parte lá que eu acho assim, até engraçado, sabe? Porque a palavra de Deus diz que aquele que não obedecer à voz do Senhor, ele vai casar com uma mulher e outro homem vai deitar com ela, por causa da desobediência. Ele vai casar com uma mulher e outro homem vai deitar com ela. Agora eu te pergunto, eu vou até fazer uma pergunta retórica: quem é que quer ser corno, meu irmão? Quem é, pastor, que quer ser, sabe? Ninguém. E se você ler, queridos, lá não é só isso, sabe? São tantas coisas que vêm de maldição sobre a vida daqueles que são desobedientes ao Senhor. É coisa que você olha assim, meu Deus, é isso tudo mesmo? E um pouco mais. Mas se você decidir obedecer, se você decidir permanecer na palavra do Senhor, aí você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver coisas maravilhosas, queridos. E não é difícil obedecer a palavra do Senhor, sabe? Não é tão difícil assim. Por quê? Porque quando você aceita, recebe o Senhor na tua vida verdadeiramente, o Espírito Santo ele se encarrega de tirar de você aquilo que um dia te prendia, que um dia te afastava do Senhor, que um dia, sabe, talvez você não conseguia ter prazer em ir à igreja, em ajudar na igreja, a servir na igreja, mas quando você decide viver para Deus, você faz isso com o coração leve, com o coração tranquilo, porque você entendeu que o seu lugar é na posição de servo. Você entendeu que você nasceu para servir, para ajudar outras pessoas. Então, meus amados, isso é algo tremendo. E aqui eu vejo na vida de Isaac, isso, quando ele decide obedecer, quando ele decide ficar ali naquela terra, suportar aquele processo todo, ele resolve plantar e ele é abençoado. Ele foi muito abençoado. A Bíblia diz que ele, prosperou naquela terra. A Bíblia fala que ele ficou riquíssimo. A Bíblia diz que ele se tornou um homem muito poderoso ali naquele lugar onde ninguém acreditava, aquele lugar onde era um lugar de escassez, um lugar onde não tinha nenhuma expectativa, não tinha mais nenhuma esperança, mas o Senhor fez ele prosperar naquele lugar. O que isso significa para mim e para você? Não é o lugar que você está, mas é a promessa que está sobre a tua vida e a decisão que você toma. Ou você obedece e é abençoado, ou você não obedece e você continua vivendo de mal a pior. A tua casa vai mal, o teu casamento vai mal, os teus filhos crescem na rebeldia. E aí depois você vai reclamar, você vai correr atrás de alguém para te ajudar, porque os teus filhos estão vivendo longe do Senhor, os teus filhos estão envolvidos com drogas, os teus filhos estão perdidos nesse mundo que não tem dó nem piedade de ninguém. Mas quando você decide obedecer, queridos, você vai ver você e a sua casa sendo alvo das promessas do Senhor.
você vai ver você e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, crescendo na presença do Senhor e sendo abençoado. E isso não tem, sabe, nada mais maravilhoso aos olhos dos pais do que ver os filhos abençoados. Eu tenho um filho de 9 anos. E, queridos, se eu puder abençoar o meu filho, eu faço isso com muita alegria. Eu faço isso com muita alegria. Porém, imaginem só, Deus é o nosso Pai. Ele nos ama incondicionalmente. Mas será que Deus tem prazer em nos abençoar, sendo que nós estamos sendo desobedientes a Ele? Sendo que nós estamos totalmente, vivendo uma vida totalmente fora da vontade dEle para nós? Será que Deus tem prazer de nos abençoar enquanto nós estamos sendo desobedientes, desobedientes, filhos rebeldes? Qual pai tem prazer de abençoar um filho rebelde? Qual é a mãe que tem prazer em abençoar um filho rebelde? O nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser visto dessa mesma forma, queridos, porque Ele é o nosso Pai, amém? Ele é o nosso Paizinho amado, querido. Então, se você decide obedecer ao Pai, queridos, você pode ter certeza, Deus, Ele vai ter um prazer imenso em te abençoar. Em todas as áreas da tua vida você vai ver a mão de Deus, você vai ver a bênção de Deus, porque você decidiu obedecer ao Senhor. Amém? Eu quero trazer aqui 5 motivos para você ser obediente. 5 motivos só. Nós poderíamos citar muitos. A Bíblia, ela está repleta de recompensa para quem é obediente, repleta de bênçãos para quem é obediente. Mas pelo tempo, eu só listei aqui 5, tá? 5 apenas. A primeira, a obediência a Deus nos deixa prudentes e fortes. Mateus 7:24 diz assim: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Amém? Olha só, a quem é comparado o homem sábio? Aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que obedece ao Senhor, ele é comparado àquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode vir as ventanias, pode vir as tempestades, pode vir momentos de escassez, pode vir tempos difíceis, mas você vai continuar inabalável, você vai continuar firme, porque você está firmado na rocha que é Jesus. Você é um filho obediente. A Bíblia nos compara a esse homem sábio quando nós somos obedientes à palavra do Senhor, quando nós ouvimos a palavra do Senhor e nós aplicamos ela na nossa vida. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e nós cremos naquela palavra como uma verdade espiritual e nos apegamos a ela. Aí, queridos, nada poderá nos abalar. Nós seremos, inabaláveis na presença do Senhor. Segundo motivo para sermos obedientes: a obediência a Deus, ela deixa legado. Nós estamos vivendo o ano do legado, construindo um legado que transforma, é o tema desse ano. Construindo um legado que transforma. Romanos 16:19 diz: contudo, todos têm conhecimento de vossa obediência. Olha só. Contudo, a palavra do Senhor, o escritor aos Romanos falando para a igreja em Roma. Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência. Por isso alegro-me sobremaneira. Entretanto, quero que sejais sábios em relação a tudo que é bom, mas puros quanto ao que tem aparência maligna. Queridos, a obediência daquele povo, ela ficou conhecida. Quando você obedece a Deus, você deixa um legado. Você deixa um legado. Falar em legado, o ano passado
eu decidi voltar a estudar, né? Fazer faculdade novamente. Conversei com a minha esposa, falei: amor, estou pensando em fazer direito, o que você acha? E ela me apoiou. Conversei com o pastor Fábio. O pastor Fábio orou por mim. Contei para ele, falei: pastor, olha, as minhas dificuldades são essas e essas e aquelas e tal. Nós conversamos quase 1 hora por telefone. E ele falou para mim: Kennedy, fique tranquilo. Se a tua esposa concordou, você pode ter certeza que Deus ele vai abençoar e vai levantar pessoas para te ajudar financeiramente. Pessoas que você nem espera vai te abençoar. E aí ele orou por mim, eu falei: amém, pastor, amém. Aí, queridos, o meu filho ficou empolgado, né? Ele olhava para mim assim: rapaz, o senhor vai ser advogado. E eu: sim, meu filho, vou ser advogado. E aí ele olhava para mim assim, sabe, admirando. Aí eu: meu Deus, como isso nos motiva, né, a continuar. E aí eu fiquei, o pastor ministrando sobre legado, e aí Deus começou a ministrar no meu coração: isso é um legado que você está construindo, né? É uma referência para o seu filho. Isso me fez mais forte nessa caminhada. Aula, eu chego lá, eu vi um senhor na sala, né? Uma turma de 96 alunos, uma sala gigante, quase do tamanho disso aqui. Aí um senhor lá de 56 anos de idade, eu achei que ele era pai de alguém, de algum aluno. Primeiro dia de aula é normal os pais levar os filhos e tal, né? A galera tudo nova lá de 18, 20 anos. Só eu lá com 40. Quando chega aquele senhor lá, eu até: olha, rapaz, tem um aqui mais velho do que eu um pouquinho. E aí, queridos, aquele homem, ele já chega para mim, se apresenta, sentou do meu lado. E aí ele falou para mim: no final da aula eu quero falar contigo. Eu falei: tá bom. No final da aula ele me procurou. E aí ele disse assim: Kennedy, eu estou há muito tempo parado, vou ter dificuldade, eu quero que você me ajude. Eu falei: sim, ajudo, no que for necessário, que tiver ao meu alcance, eu ajudo sim. Aí ele falou assim: você me ajuda e eu te ajudo. Vamos fazer essa parceria? Aí ele perguntou: quanto é que você paga de faculdade? Eu falei para ele: eu pago tanto, eu tenho uma bolsa, né, que eu sou portador de diploma, já é a minha 2ª graduação, eu tenho uma bolsa tanto e eu pago tanto. E ele falou assim para mim: eu vou pagar metade. Aí ele estendeu a mão para mim, para firmar o compromisso, né? E eu quase ia dispensando a bênção. Porque na hora eu quis, sabe, eu sempre fui assim muito de ajudar as pessoas sem cobrar nada, sem querer nada em troca. E aí eu quase que eu falava para ele: não precisa não, moço, pode deixar que eu vou te ajudar. Mas aí eu me lembrei do pastor Fábio. O pastor Fábio disse: você vai ser abençoado, Deus vai levantar pessoas para te ajudar na tua dificuldade. Deus vai levantar pessoas para te ajudar financeiramente. Aí naquele momento eu paralisei um pouco assim, sabe? Eu paralisei. E aí ele com a mão estendida. Aí eu creio até que ele pensou que eu não ia fechar com ele, né? Ali a parceria. E aí eu peguei na mão dele ali e falei: tá fechado. Quando eu cheguei em casa eu falei para minha esposa. Ela ficou assim: meu Deus, aí nós oramos. Eu me alegrei muito naquela noite. E aí, queridos, Deus nos surpreende sempre, sabe? Deus, ele é maravilhoso, Deus é suficiente. Não precisa você ter medo. Se você está debaixo de uma promessa do Senhor, só obedeça, tá? Só obedeça, não importa as circunstâncias. Não importa as circunstâncias, só obedeça, porque a recompensa ela virá. E é no tempo de Deus. Não é no meu tempo, não é no seu, é no tempo de Deus. É na hora certa a recompensa virá sobre a tua vida. Ah, mas a minha vida está assim assado, o meu casamento está completamente... Queridos, para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus, amém? E se você crer, você vai ver o agir de Deus de uma forma sobrenatural sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para continuar aqui, terceiro motivo para sermos obedientes ao Senhor. Gênesis 28, 18.
Nós somos abençoados por causa da obediência de Abraão. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedecestes. Aqui, querido, é Deus falando com Abraão, dizendo: olha, por causa da tua obediência, serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedecestes. Se você quer que a tua família, que o teu filho, que os teus netos sejam abençoados, você tem que obedecer. Porque quando você obedece, quando você se posiciona, você está construindo um futuro de bênçãos para a tua família, para o teu filho, para a tua filha, para os teus netos. Por quê? Porque assim como a descendência de Abraão foram abençoadas por causa da obediência de Abraão, hoje, queridos, o Abraão dessa geração sou eu, é você. Hoje a vez é a nossa de obedecermos. Abraão já passou. Ele já passou aqui por essa terra. Ele construiu um legado. Ele deixou o legado dele. Hoje, quem está na oportunidade de construir um legado e deixar um legado, somos nós. Amém? Sou eu, é você. Você que tem a oportunidade hoje de construir esse legado, de deixar esse legado para a tua família. O quarto motivo para você ser obediente a Deus. Tem uma promessa poderosa para quem decide obedecer a Deus. E essa promessa aqui, ela é poderosa mesmo. Isaías 1:19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Olha só, queridos, a promessa de Deus para mim e para você. E ela é condicional, viu? Tem um se aí. Se quiserdes, é só se você quiser. Se você não quiser também comer picanha, comer caviar, comer essas coisas boas aí, você pode continuar na desobediência, tranquilo. Mas se você quiser comer do melhor da terra, você tem que ser obediente ao Papai do céu. Amém? Se você quiser, você tem que ser obediente. Se você obedecer, você vai ver o melhor de Deus sobre a tua vida. Se você obedecer, você vai viver o melhor tempo ainda. Se você obedecer ao Senhor, você vai experimentar das grandezas de Deus. Você vai ver a forte mão do Senhor agindo em teu favor. Amém? O quinto motivo para você ser obediente a Deus. Obedecer a Deus é uma demonstração de amor e fé. Obedecer a Deus é uma demonstração de amor e fé. João 14:21 diz assim: João 14:21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Vou continuar lendo. Então perguntou-lhe Judas: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não me obedece às minhas palavras. Quem não me ama, não me obedece. Então não tem esse negócio, queridos, de eu amo a Deus. Eu amo a Deus, eu tenho Deus no meu coração. Mas o camarada não obedece. O camarada não obedece. Ele não dá exemplo. Ele é um péssimo marido às vezes. Ele é um péssimo funcionário. Ele faz corpo mole para tudo. Ele não ama a Deus.
Porque a Bíblia diz que quando você ama a Deus, você guarda as palavras do Senhor e você obedece. Aí o próprio Jesus disse: esse é o que me ama, o que me obedece. Esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, queridos, a palavra do Senhor para nós hoje é essa. É um chamamento, sabe? Há uma decisão. Porque obedecer a Deus é algo que é condicional. Só depende de você. Não depende do teu líder de célula, não depende do teu pastor, não depende do teu marido, da tua esposa. Não, é uma decisão individual. Se você decidir obedecer ao Senhor, você pode ter certeza, você vai ser honrado por essa decisão. Se você decidir obedecer ao Senhor, a tua família vai ser abençoada. A bênção, ela virá sobre ti e te alcançará. Você não vai precisar ficar correndo feito maluco atrás de bênção. Não. Queridos, essa pessoa que Deus colocou na minha vida para me ajudar, eu estava até comentando com a minha esposa esses dias. Pensa num cara, é um empresário aqui, eu não vou citar o nome dele, mas tudo que ele faz dá certo. Sabe aquele tipo de gente que, sabe, por mais que seja simples, mas é um cara muito abençoado. Tudo que ele faz dá certo. Onde ele põe a mão, o negócio prospera. Mas ele tem um coração aberto a ajudar. Ele tem um coração aberto a ajudar. Esses dias lá eu fazendo um trabalho, o meu computador, quase 15 anos, um notebook. E eu já gastei dinheiro naquele notebook, já tinha feito, meu Deus, e o bicho trava e não vai para frente nem para trás. E eu falei: Senhor, eu preciso de um notebook novo. E aí ele me viu naquela dificuldade lá, falou assim: olha, amanhã nós vamos ali comprar um computador. Aí eu olhei assim e falei: é mesmo? Ele amanhã nós vamos comprar um computador. E aí me ligou pela manhã. Falou: Kennedy, vem aqui que eu estou aqui nas Casas Bahia. Fui lá, queridos. Aí ele falou assim: escolhe aí. Eu fiquei até assim meio, sabe? Porque tinha computador lá de todo preço. Tinha notebook de todo preço lá. E eu olhei assim, e eu de olho num bonzão lá, mas eu fiquei assim meio, sabe? Aí ele perguntou o vendedor: qual que é o melhor aqui? Ele disse: é esse aqui. E era o mais caro. Aí ele disse assim: pois é esse aí, embala aí e manda faturar. Aí pegou e falou assim: é teu. Cara, isso é bênção de Deus, né? Porque eu estava precisando desse notebook para estudar. E eu, no momento ali, eu poderia até comprar, mas era parcelado no cartão aí, ó, a perder de vista. E aí Deus foi e me deu o notebook. Mas aí eu fico vendo a vida daquele homem. Queridos, é um homem muito abençoado financeiramente, sabe? Tem uma família linda, um cara que, meu Deus, eu fico olhando assim, um cara que tem um coração aberto para ajudar, não é apegado a bens materiais. Porque o que mais tem hoje são pessoas que amam o dinheiro. E a Bíblia diz que isso é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas quando você é desprendido disso aí, você é um cara abençoado, você é um cara próspero, e você tem a bênção de Deus sobre a tua vida. Aonde você for, você vai ser abençoado. Por onde você andar, a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele conhece. Com Deus, queridos, filtro de Instagram com Deus não funciona. Máscara, né? Porque Deus, Ele conhece o nosso interior. Ele conhece o que está aqui dentro. Ele sabe, Ele conhece o meu deitar, o meu levantar. Ele sabe quem eu sou. Com Deus é diferente. O ser humano, ele olha muito para a aparência, mas Deus não. Deus, Ele conhece o nosso interior. Amém? Então, meus amados, eu quero convidar vocês, quero convidar o pessoal do louvor, a equipe de louvor. Nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, por essa semana abençoada. Vamos declarar a bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amém? Vamos declarar uma semana próspera, uma semana de muita produtividade, uma semana de muita bênção, de muita saúde. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu declaro que essa virose que me pegou e deixou 2 dias mole, ela não vai pegar você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.